O nosso tema aqui é relevância. Não sei se alguém tem muita dúvida da importância da relevância, né? Relevância que é ser importante, que é ter valor, que é ser indispensável, enfim, e que está diretamente ligada ao branding, que no fim tudo é tudo que todos aqui trabalham. E eu acho que nós temos aqui um grupo bem diversificado aqui no palco, de empresas que atuam em ramos diferentes, né? Começar aqui pela A2AD, Eduardo me corrige se eu estiver errado, que é uma agência, diria, digital full service. A Influ, que é uma plataforma que une influenciadores, marcas e agências, e a Thalita vai explicar depois para nós direitinho. A Lorente Cuenca, que é uma grande empresa, atua em 13 países, aí tem uma pegada mais forte em gestão de reputação, diria, né? Que também tem tudo a ver com o tema. E a Best Quality, que é uma empresa de pesquisa também inovadora, né? Online, enfim, que vai apresentar uma pesquisa para nós hoje, é isso? Então, tá bem. Muito obrigado. Eu queria começar, então, pedindo que o Eduardo Striger assuma aí os trabalhos. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. O tempo aqui é curto da apresentação, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Qual que é a ideia aqui? É explicar um pouquinho o que é relevância digital, na minha visão e representando a agência A2ED. Vou contar um pouquinho também de um case que a missão principal era gerar relevância para um novo produto desse cliente e também explicar como foi e como é a metodologia. A agência A2ED é responsável pela seleção dos maiores influenciadores que serão premiados aí mais tarde hoje. Vamos lá, o que é relevância digital? Para explicar a relevância digital, é bacana a gente entender esses 3 pilares, né? Sempre que a gente vai analisar uma marca, vai analisar um perfil, a gente sempre começa pela presença. Então, a gente vê quais canais estão ativos nas redes sociais, qual o canal que a marca fala, como conversa, e aí a gente já entra no engajamento também. Como as pessoas comentam. Engajamento a gente entende, acho que muitos de vocês aí já sabem, mas engajamento a gente entende como comentários, retweets, likes, compartilhamentos, visualizações de vídeo. Então, a gente entende como esse conteúdo acaba gerando essa interação. Esses pilares, acho que é importante ressaltar que eles conversam entre si, são eles que definem a relevância. Então, desempenho, o que a gente entende como desempenho? É o alcance, né? Até onde esse conteúdo consegue chegar. Lembrando que, por exemplo, a marca ela pode ter 30 mil seguidores, mas ela pode ter um seguidor que tem 1 milhão de seguidores. Então, se ela engajar com a tua marca, esse alcance vai ser muito maior. Então, a gente, por meio da equipe de Business Intelligence, a gente consegue pegar essa amplitude toda para entender o tamanho. E, por último, a percepção, como as pessoas enxergam e qual o sentimento delas com relação ao seu conteúdo. Na minha visão, eu acho que esse pilar é o mais desafiador, é o mais delicado. Eu acho que a gente não precisa ir tão longe, assim, pegando uma experiência prática, o Neymar, né? Hoje ele vive uma crise de identidade nas redes sociais, a imagem dele é negativa. Eu estou citando o Neymar porque hoje ele é o brasileiro com maior influência nas redes sociais, tem 180 milhões de seguidores. Eu estava até vendo uma matéria ontem, achei interessante. O Neymar sozinho, ele tem mais do que o dobro de influência do que todos os candidatos à presidência da eleição de 2018. Então, eu acho que o Neymar e a equipe dele de comunicação têm um baita desafio aí para tentar reverter esse sentimento negativo. O sentimento, ele tem que ser olhado todo dia, né, por meio de monitoramento. E aí a gente tem que tentar reverter e deixar isso positivo. Vou contar um pouquinho agora de um case para a Universidade de Mogi das Cruzes. A ideia era uma campanha de 4 meses. E o que eles precisavam? Gerar relevância num novo produto. Qual era esse novo produto? Era um EAD, um ensino à distância de graduação e pós-graduação. A gente selecionou, uma das ações foi com influenciadores, foi a primeira vez que a Universidade de Mogi das Cruzes teve uma campanha com influenciadores, que foi super bacana, e a gente focou essa campanha em produção de vídeo.
porque hoje mais de 80% da procura de conteúdo é focado em vídeo nas redes sociais. O pessoal é um formato que é mais fácil de ser consumido, você passa a informação de uma forma mais tranquila. E aí a gente também usou, essa campanha a gente focou via mobile, por meio de geolocalização. A gente pegou alguns polos que eram significativos para a universidade, para poder impactar esse público. Mas antes disso tudo, a gente sempre faz um estudo bem minucioso, aquele primeiro item ali de público. E foi interessante porque nesse estudo a gente detectou que as pessoas que buscavam por cursos à distância, EAD, elas tinham uma certa insegurança com relação a 3 pontos. O primeiro ponto era a validação do diploma, se era reconhecido pelo MEC. Segundo ponto era a qualidade das aulas e a qualidade dos professores. Aí o que a gente fez? A gente transformou isso em conteúdo positivo, né? Por isso que eu digo que é muito importante fazer esse estudo pré-campanha, e a gente trouxe os professores e os dirigentes para realmente falar que não, era validado pelo MEC, que poderia fazer que as aulas e os professores tinham a mesma qualidade que o curso presencial. Aqui foram os influenciadores que a gente selecionou, depois de uma pesquisa também bem minuciosa, aprofundada, para entender. Eu acho que quando você escolhe um influenciador, é aquilo que o painel anterior comentou um pouco, eu concordo, você tem que entender a audiência, você tem que entender para que público fala. Aqui a ideia, no estudo de público, a gente também descobriu que há um interesse muito maior por mulheres do que por homens de EAD. Então, a gente pegou desses 6 influenciadores, a gente escolheu 5 mulheres. Essas mulheres, elas trabalhavam o empoderamento feminino, então a gente achou interessante para gerar essa simpatia, essa proximidade também com o público de interesse. Tá? Então, por exemplo, a Mirna Borges, ela falava muito sobre a economia dos estudos, né? Como economizar fazendo EAD. A Mayara Xavier falava um pouquinho sobre a importância do estudo para a carreira. A Jéssica Belcoste foi quem gerou mais resultado para a gente, ela tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. Então, a gente trabalhou com influenciadores mais relevantes e também com micro-influenciadores, que foi super bacana. Esse slide aqui mostra um pouquinho os resultados. Então, lembrando que foi uma campanha de 4 meses, a gente gerou aí pessoas impactadas, quase 45 milhões de pessoas, de engajamento, mais de 66 mil, só com os posts dos influenciadores. A gente conseguiu bater a meta, o cliente ficou feliz, acho que no fim das contas isso que vale. E a gente bateu todos os números estimados no início de campanha. Agora, falando um pouquinho do Prêmio Influenciadores, a Agência 2ED, ela é responsável pela metodologia de todos os influenciadores aqui do Prêmio Influenciadores. A gente criou essa metodologia em 2016, há 3 anos que a gente participa, né, ajudando com essa metodologia. E o que a gente analisa? A gente analisa o Facebook, o Instagram, YouTube, Twitter, blog e site. Na primeira etapa, a gente usa ferramentas de métricas e, por meio de resultado de busca, temas, artigos e categorias relacionadas, a gente traz os 20 relevantes de cada uma das 22 categorias. Mas a gente pensou, quando a gente começou a fazer a metodologia, a gente pensou, não basta somente trazer os mais relevantes, a gente precisa abrir uma segunda etapa para entender como é a performance deles, se eles são ativos, como eles funcionam na rede, que é mais ou menos o primeiro slide que eu expliquei para vocês, para a gente entender também a percepção. Daí a gente fechou um período de análise para chegar nos 6 finalistas que hoje vão ser premiados aqui. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Queria convidar a Thalita Lombardi, da Influ, para fazer sua apresentação. Como é que aperta aqui? É play? Dá para frente? Não foi. Boa tarde, gente. Minha voz é um pouco mais forte. Aí todo mundo se assusta quando eu começo a falar. É muito engraçado. Enquanto ele está achando... Achou? Achou meu slide aqui? Pronto.
essa sou eu, Thalita Lombardi. Eu sou sócia e cofundadora da Influ, que é uma plataforma de influenciadores digitais, mas a gente se chama de ecossistema. E eu vou explicar o que significa isso. Além disso, antes de trabalhar com isso, de abrir a empresa, eu já sou influenciadora há um tempo, mas eu sou focada em empreendedorismo e tecnologia. Então, a mulher paraibana falando tecnologia é uma coisa possível, né? Mas faço isso há 5 anos. E meu Instagram, Menina Executiva, é que eu trabalho também com essa parte de influência. Isso ajudou muito na empresa pela facilidade de acesso aos outros influenciadores, que uma vez que você se comunica de igual para igual, é mais fácil você conseguir fazer campanhas. Também sou escritora, já lancei 3 livros, um e-book e 2 livros físicos, que aí a gente deixa isso para depois. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, 1000 coisas. E trabalhar na Influ é uma coisa muito impressionante, porque a gente constrói realmente um ecossistema. O grande problema de você trabalhar como uma agência ou plataforma é que o influenciador ele vai sempre te enxergar como uma pessoa que tem a obrigação de te dar campanha, e eu não tenho. Por quê? Porque a gente faz 4 pilares dentro da empresa. Primeiro, tem um coworking com espaço aberto para os influenciadores aqui em São Paulo. E dentro desse coworking, a gente tem estúdios que as pessoas podem gravar conteúdos lá dentro. Então, a gente convida as pessoas para conhecerem nosso lugarzinho maravilhoso. A gente tem um conteúdo focado em crescimento de influenciador, com o canal no YouTube, com um blog com, sei lá, 5 posts diários. Então, a gente foca bastante em conteúdo e a gente aprende todos os dias. Cada vez que a gente aprende, a gente coloca mais coisa no ar. Então, a gente hoje está gravando, já gravamos 6 entrevistas com influenciadores aqui hoje, para ensinar para o outro influenciador como que cresce, né? A gente faz muitos eventos, e eu vou fazer um convite para vocês daqui a pouco. Um evento que é maravilhoso, que chama Influteco. Adivinha o que é? Né? Teco, tá, daquele nome. A gente tem um departamento só de inventar nome bom. Sabe? Tipo, Influteco, Influcionário, tem umas coisas loucas. E a gente faz esse Influteco, que é um encontro mensal aqui em São Paulo. E a gente também faz esse encontro fora de São Paulo. A gente não foca só aqui, mas aqui em São Paulo tem todos os meses. Já foram 8 edições. Vai ser a 8ª edição agora na quarta-feira. E a gente sempre leva alguém que tem um pouco mais de experiência. A última vez foi o Tavião, já foi o Cid, do Não Salvo. E a gente traz pessoas que querem debater sobre como melhorar, sobre como crescer. A gente também tem o Encontro Influ, que é a capacitação, e o E2B, que é o Influ to Business, que é quando a gente leva empresas para conversar com influenciadores, que nem é que falaram antes. Eu quero que o roteiro saia do meu jeito. Aí a empresa fala não, o influenciador fala não. Então a gente fala, conversem, e a gente depois coloca a campanha no ar. E, finalmente, em 18 meses de funcionamento, a gente já pagou R$2 milhões para influenciadores. Então, é muito legal ter um número como esse, expressivo. A gente tem clientes no mundo inteiro. A gente não tem muitos, mas a gente tem clientes nos Estados Unidos, a gente tem clientes na China, a gente está indo para o México, agora para outros países. E focando aqui no Brasil também, com minha equipe maravilhosa. Aqui é o coworking, quero mostrar para vocês. Nossa, o Vitor e o Vinícius estão aqui. Eles dois estão aqui. A gente tem salinhas assim, que a galera pode gravar. Mais foto. Aí a gente tem um quadrão, a galera escreve. Aqui, ali tem um espaço, aqui o fundo verde. Esse já mudou, está com uma acústica agora nova. Aqui é o Influteco. O primeiro de lá com a Alexia foi no Encontro Influ, lá no Rio de Janeiro. E aqui foi o primeiro Influteco. Olha que logo linda, gente. Eu adoro esse Influteco. Com o Cid, que realmente é importante a gente levar essas pessoas. E a gente não paga para ninguém ir. Todos vão porque eles querem ajudar o ecossistema. No Encontro Influ foi diferente, que a gente fez uma campanha com a Alexia e ela foi. Mas a gente preza em falar para o influenciador, pô, me ajuda. Vamos ajudar quem... Você um dia foi pequeno, então vai conversar com a galera que não é tão grande. E tá aparecendo até gente bem grande, assim, gente de 500 mil, de 1 milhão, sem a gente nem saber do nada, a galera aparece lá, é legal. Então, agora, no dia 25, a gente tem a galera do Não Salvo, menos o Cid, que o Cid já participou, a gente tirou ele, vai ficar a galera toda do Não Salvo. Tem mais essa galera aqui comigo, a gente vai estar lá no dia 25, na Fapcom. Então, é gratuito que cerveja liberada para a galera, enquanto estiver para todo mundo. Então, vocês estão convidados. E tem um diferencial também nosso, que é um pouco assustador, e até falaram um pouquinho mal sobre isso no painel anterior. Performance. Todo mundo tem muito medo de falar sobre performance, né? É uma coisa que ninguém quer, mas é uma coisa que é muito necessária. Eu sou da área de tecnologia, como eu falei a vocês, meu blog é de tecnologia, tem 5 anos, e eu vejo que qualquer startup, qualquer empresa tecnológica, ela é baseada em performance. Então, a gente pode ainda fazer muita campanha em empresa tradicional com um branding, vou pagar um cachê para você fazer uma propaganda minha, mas as empresas que trabalham com a instalação de aplicativo, com aquisição de usuário, ela tem uma outra versão de como trabalhar mídia, que é mídia de performance. E eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, que é um case nosso que chama Smule, que é um aplicativo de música maravilhoso. Você vai cantar com os artistas favoritos. A gente inovou com ele numa forma de eu vou te vender milhões de views, eu não vou te vender uma campanha. Então, a gente faz uma seleção de influenciadores que a gente já sabe a média de views que ele faz e a gente oferece um valor por essa média de views. E ele vai trabalhar em cima dessa média de views, porque a gente já está mais ou menos
projetando o que ele faz. Eu não vou pedir para ele fazer a mais, porque senão eu não entrego para o meu cliente esse tanto de view. A gente está com... Essa foi a segunda campanha que a gente fez agora em junho para julho. A gente deu 13,5 milhões de views em 15 dias, com 20 influenciadores. E, assim, um resultado maravilhoso, porque a gente dividiu entre Story e YouTube. Mas, falando de Story, que também foi falado antes, é muito bom para o influenciador, mas não é tão maravilhoso para a marca. Porque, quando eu faço uma campanha no YouTube, ela fica para sempre. O Story ele sai 24 horas. Então, o branding tem que ser muito metrificado. Eu vou precisar de um boom agora, mas e o que é que vai ficar para depois dessa campanha? Não vai ficar resquício na internet quando eu faço só Story. Eu adoro, por mim, faria só Story também. Mas o cliente, ele sabe que se o vídeo dele vai ficar no ar com o nome Smule na capa muito forte, ele sabe que esse vídeo vai continuar crescendo no orgânico, ele vai continuar tendo gente clicando. Não acontece isso no Story. Então, é uma coisa de você tentar metrificar tanto a parte de performance em YouTube como em Story. Tem os dois resultados, mas divide um pouquinho de cada, e é o que a gente faz com a Smule. Então, a gente fez isso, deu um boom nas lojas de aplicativo maravilhoso, por causa dos cliques que foram muito fortes, e a gente deixou uma coisa que é muito importante. Todo criador escolheu 100% do que eles iam falar. A gente só deu 3 regrinhas, que lógico que eu não vou falar tudo para vocês. Fala aqui, né, Jonathan? A gente deu 3 regras e eles mandaram um briefing e todo mundo gostou. Então, a gente não se envolveu na criação deles. E é uma coisa que a Influ faz bastante. A gente tenta encontrar clientes que compreendam isso. E a gente já teve muito problema do cliente falar, quero que ele escreva isso. Eu falei, não é ator, você quer um ator, eu te contrato. Ele é influenciador, ele precisa ter a criatividade que ele faz. Se ele não falar com o público dele do jeito que ele sabe falar, perdemos aí a naturalidade dessa história. Eu fiz uma campanha para o Itaú e eles fizeram nada no meu briefing. Thalita, eu quero que você fale sobre isso. Como é que você quer fazer? 100%. Foi contratado direto Itaú, não foi nem pela agência. E aí foi maravilhoso, porque eu criei, ficou muito natural, ficou muito legal. O resultado é bem interessante. Essa cocriação com as marcas, principalmente, Itaú foi uma exceção da exceção, mas essas empresas de tecnologia, elas têm essa facilidade de entenderem que a gente tem a nossa voz, de como vamos falar sobre essa campanha, e funciona bem legal. Bom, podem me seguir, a Menina Executiva, e a gente vai debater aí mais. Obrigada, gente. Obrigado, Thalita. Chamar o Diego Lavarri agora, da Lorente Cuenca. Bom, pessoal, obrigado pelo convite para participar. É uma honra estar dividindo o palco com vocês, especialmente com o Edu Striger, que trabalhou comigo na 2ED já há um bom tempo. Eu acho que, para a gente falar de relevância, hoje a gente precisa entender o que é relevante. Essa aqui é uma imagem que, com certeza, todos vocês viram, conhecem e presenciaram muito. O Neymar é muito importante, ele é muito relevante, inclusive para a nossa saúde durante a Copa do Mundo. Mas, por mais que ele tenha uma capacidade de gerar negócios e etc., ninguém duvida da relevância do Neymar para ele mesmo. Qual é a relevância disso para nós hoje? Hoje, para mim, nenhuma. Para ele, sim. Então, acho que relevância parte muito de depende. Depende do que, para quem e como. Um outro exemplo muito mais simples é: acabou a luz no Oscar Freire. Eu tenho certeza que, para 99% de vocês, não tem nenhuma relevância a isso. Para mim, tem, porque a gente trabalha no Oscar Freire. Então, possivelmente, se acabar a luz no Oscar Freire, eu vou ficar com um problema. Por outro lado, a gente hoje tem essa ânsia de participar de todas as datas festivas, de todos os eventos que a gente possa participar nas redes sociais, e tem muita coisa que é relevante durante certo tempo. Então, a gente também tem que se perguntar, eu acredito, em até onde vale a pena para as marcas participar dessas datas e dessas oportunidades de conversação. E eu acho que o Stories hoje é um exemplo muito bom para isso. Ninguém duvida do alcance da capacidade de Stories, mas o Stories dura 24 horas. Por outro lado, existem conversações muito mais que não têm um alcance grande, engajamento, etc., mas que geram uma conversação relevante. Esse tweet aqui, por exemplo, foi um tweet falando dando um exemplo, uma thread inteira de golpes em mulheres com mais de 40 anos. No caso dela, era um rapaz que se fazia passar por um militar americano no Afeganistão. Então, ela foi contando a história, passo a passo, e pouco a pouco as pessoas iam entrando e contando histórias iguais
ao que não era ela que tinha passado, mas era uma conhecida dela que tinha passado. Então, com certeza, isso gerou um outro tipo de relevância. Hoje, uma das companhias que melhor trabalham com relevância é o Google. Se a gente for lembrar, lá atrás, o Google trabalhava em relevância com o que você busca tem que ser relevante igual que os outros que buscaram o mesmo assunto buscam, isso vai te dar um resultado. Depois eles dividiram por país. Depois eles dividiram por interesse. E hoje, isso eu coloquei na sexta-feira, se eu procuro um restaurante mexicano perto da Llorente Cuenca, é isso que vai me aparecer. Então, não vai ser o melhor restaurante mexicano ou o melhor criticado, mas vai aparecer para mim o que está mais perto. Então, esse vai ser o mais relevante para mim dentro do que eu vou escolher. Então, depende. Então, a pergunta que eu queria deixar aqui, para esse pouco tempo de apresentação que a gente tem, mas depois para o debate é: o que é relevante? E eu acho que na apresentação, no debate antes desse, se falou muito de relevância. Relevância, relevância, relevância. E uns exemplos muito bons, mas todos eram: não adianta você ir atrás de um influenciador, de uma ação de comunicação, o que seja, sem definir antes como você vai fazer, o que é relevante, para quem é relevante, quando é relevante, se no local é relevante. E hoje a gente trabalha com segmentação. Hoje não adianta você ir invadir o espaço da pessoa. A gente não pode esquecer que a gente está num cenário em que, se você está num feed de Facebook, e eu, por exemplo, que tenho 3 gatos, me aparece um vídeo de um gatinho tomando banho e uma ação de uma marca, eu provavelmente vou escolher ver o vídeo do gatinho, porque é o interesse que eu tenho. E para todo mundo aqui é a mesma coisa. A competição entre as marcas, entre as pessoas, etc., em torno de atenção, dentro de tempo, que é o que a gente tem de mais valioso hoje para as marcas, é enorme. Então, definir direitinho o que é relevante e trazer essa discussão para cá é o que eu acho que nós achamos que realmente importa antes mesmo de qualquer tipo de resultado, etc. Obrigado. Obrigado. Raul Porto, é contigo agora. Tá bom, obrigado. Qualibest. Só apertar aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Raul Porto, eu sou diretor de atendimento do Instituto Qualibest. E nós fomos convidados para participar desse evento, e é super bacana ter esse espaço nesse fórum. E o case que nós desenvolvemos, justamente, ele tem como objetivo entender a dinâmica desse novo meio, com o qual as marcas estão falando com seus consumidores, entender o papel dos influenciadores digitais e, principalmente, entender as expectativas daqueles que são os seguidores, assim, como eles veem essa nova mídia, que eles não chamam de mídia, mas, no final, a gente entende como uma nova forma de relacionamento de marcas com seus consumidores. Bom, para isso, nós realizamos um estudo quantitativo online com mais de 4.000 internautas. Nós falamos com homens e mulheres de 18 anos ou mais, das classes A, B, C, e o campo correu entre março e maio desse ano. Para entender alguns pontos com maior profundidade, nós realizamos alguns grupos qualitativos através do WhatsApp. Vai ser bem bacana ver algumas citações de muitos dos assuntos que foram levantados, principalmente no último bloco. Bom, como eu disse, nós falamos com mais de 4.000 internautas que acessam redes sociais, e o perfil médio ele é mais feminino, ele majoritariamente concentrado no Sudeste, e, principalmente, ele é jovem. Então, entre as faixas de até 19 e de 20 a 29 anos, a gente está falando aqui de 63%, e de classes de maior renda. E eles vivem nas capitais e regiões metropolitanas. É importante a gente dar um overview do perfil para a gente entender com quem a gente falou. Bom, qual a relação dos internautas com as redes sociais? Aqui a gente tem as redes que eles conhecem, que eles utilizam, e fica bem claro esse primeiro grupo de redes sociais, que obviamente começa com o Facebook, mas vai pelo YouTube, vai pelo Messenger e o Instagram. E, em relação à preferência, e a gente vê que esse grupo de plataformas de redes sociais são as mais importantes. E quando a gente pede para eles falarem um pouco da preferência, a gente vê que as plataformas onde é possível você rodar vídeos,
Já foi falado hoje à tarde aqui sobre que é o grande formato de compartilhamento de informações e de ações que as marcas realizam. Então, a gente tem aqui 72% para o YouTube e 61% para o Instagram. Bom, em relação às diferenças entre sexo e idade, a gente tem, comparativamente, que as mulheres seguem mais o Instagram e o Messenger. Comparativamente, os homens seguem mais o Twitter e o LinkedIn. Os jovens, as plataformas, como eu mencionei, são as preferidas, são aquelas onde você tem compartilhamento de vídeos, e os mais velhos, o LinkedIn. Bom, e o internauta e o influenciador digital, como é que é essa relação? Nós conceituamos, para que ficasse bem claro de quem a gente estaria falando, que o influenciador digital é aquela pessoa que ela produz, ela cria um conteúdo para a internet, e muitos deles se popularizaram através das redes dessa geração de conteúdo. A gente percebe, principalmente na qualitativa, que esse universo ele vai um pouco mais além, dependendo... Pode ser uma celebridade também, como pode ser também um site de review, tipo Booking.com, como, sei lá, o TripAdvisor. Mas, basicamente, hoje a gente vai estar falando aqui dos influenciadores digitais, que realmente, mais que influenciadores digitais, eu diria que eles criam conteúdos. Bom, daquele grupo que a gente conversou, que segue alguma rede social, a gente tem 71% deles que seguem algum influenciador. O perfil também ele é um pouco mais feminino e tem uma correlação. Quanto mais jovem, maior é a incidência de pessoas que seguem pelo menos um influenciador, e quanto maior a renda, essa correlação é verdadeira. Então, são os mais jovens de classes sociais mais altas. Em relação às categorias que são mais consumidas entre mulheres, a gente tem, comparativamente com os homens, moda, beleza, saúde, fitness, e culinária e gastronomia, como as top 3. Já os homens, a gente tem humor, comédia, games e jogos e esportes, como as categorias que os homens mais seguem. E as categorias transversais são aquelas como música, com 56%, 43% entretenimento, e num patamar mais baixo a gente tem educação e meio ambiente. Bom, qual que é o poder do influenciador? Isso foi muito falado no último bloco, que a confiança, a credibilidade, a isenção é a principal fonte de informação, é a plataforma, é a base da relação desse influenciador com o seguidor. Quando nós perguntamos quais fontes de informação eles mais confiam, a gente vê que o influenciador digital ele só perde para amigos e parentes, seguido de sites de reviews. Então, tudo isso que foi falado de manter o mood desse influenciador, mas, basicamente, essa questão de confiança ela é fundamental para a gente conseguir estabelecer essa relação de marcas com consumidores. E aqui a gente tem algumas menções de consumidores. Então, um falou, confio na explicação do produto, seja ele qual for. O outro diz, confio mesmo sabendo que foi pago. Alguns passam segurança e não fariam uma propaganda de algo que não concordasse. Então, tem uma relação do seguidor com o influenciador, que é uma identificação pessoal em relação a valores, a estilo de vida. Então, assim, eles sabem que as pessoas... é um business, que as pessoas têm que viver disso, mas eles confiam porque eles acreditam e de alguma forma, eles não sentirem essa credibilidade, eles vão deixar de seguir. E o que eles falam é o que atrai a experiência de alguém com os mesmos valores e estilos de vida. Então, essa identificação é que gera credibilidade. E é isso que eles passam como muito importante nessa relação. E agora, transformando essa confiança em números, o que a gente vê? Que 55% dele afirmam que costumam pesquisar a opinião dos influenciadores antes de fazer uma compra mais importante. 86% deles declararam que eles já descobriram algum produto por meio de um influenciador. E o que mais chama a atenção é que 73% deles já compraram algum produto ou serviço através dessa relação de seguidor
com o influenciador. Aqui algumas categorias mais compradas por mulheres e homens. E aqui nós construímos um e-book que vai estar disponível a partir de amanhã, para quem quiser fazer o download, eu vou passar o link, das principais categorias e os perfis de cada target. Então, como exemplo, a gente tem humor comédia, seguido por 63% dos seguidores, daqueles 71%. O que a gente tem? Para cada uma das categorias, a gente vai ter o perfil, que tem maior incidência, quais outras categorias segue, quais plataformas, e, principalmente, quais categorias de produto procuraram ou compraram dentro desse universo, por exemplo, de comédia. A gente tem música com as mesmas informações, e o e-book vai ter mais de 16 categorias, que vocês vão poder baixar através de um link que eu vou deixar no final da apresentação. Bom, quais são as conclusões? A gente tem 71% de quem segue uma rede social tem um influenciador, segue algum influenciador. A gente vê aqui a importância do funil, dessa relação de seguidor e influenciador. Então, a gente tem que 73% já comprou algum produto motivado por um influenciador. A incidência, como eu disse, entre os mais jovens e o público de maior renda. E o que eles valorizam nessa relação de seguidor e influenciador? Então, isenção da informação do conteúdo, a independência da opinião, e essa coisa de patrocínio não tem problema nessa relação de confiança que eles estabelecem, e é fundamental manter a credibilidade e gerar conteúdo para aumentar o engajamento do target. O poder de compra dos jovens, ainda que ele seja mais limitado, o que a gente tem é que você gera uma conexão emocional desde o começo dessa relação com a marca. E, finalmente, o que a gente tem, que mais importante que a gente ter um número de seguidores é o seu poder de representar a marca, de ser um embaixador da marca, transmitir as mensagens de forma clara e consistente, com posicionamento e sem que pareça uma propaganda, que leve de forma integrada e dentro daquele mood que ele leva no dia a dia o seu blog e a sua página. É isso aí, pessoal. Obrigado. Era esse o recado. Obrigado, Raul. A gente vai fazer um bate-bola aqui no palco e daqui a pouco abre para as perguntas do público. E eu queria começar com o Diego aqui, Diego. Acho que o Diego levantou uma bola interessante sobre a questão da relevância, o que é relevante, para quem, como, quando, como, onde, por quê. Né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, nessa perspectiva dos influenciadores e as marcas, né? Quer dizer, influenciadores relevantes, marcas, o que é relevante, segmentos, como é que monta essa equação dentro da expectativa de cada marca de relevância e sua compreensão? No painel anterior, acho que foi o executivo da Samsung, se não me engano, levantou uma bola que era: nós tratamos os grandes influenciadores quase como se fosse televisão. E eu acho que cada vez mais vai ser assim. Então, esses grandes influenciadores, com milhões e milhões e milhões, como o Neymar, são já para ações muito grandes, onde você busca um impacto mais imediato. Para o resto, né, que é o pessoal que precisa atingir especificamente o que precisa dentro do objetivo, é preciso que, não mais só selecionando esses influenciadores por interesse, se eles falam para o público que vocês querem que eles falem, que a marca quer que eles falem, mas, principalmente, ver o retorno que ele traz qualitativo no engajamento, principalmente em comentário, não só números, mas será, por exemplo, que quando o influenciador posta sobre o seu produto ou sobre sua ação, ou o que seja, qual o tipo de retorno que ele tem? Será que tem algum tipo de opinião, muita opinião polêmica? Será que querem falar com ele de outra coisa? Porque o número pelo número, o impacto pelo impacto, o desempenho, a gente já entende que ele não conta tanto. Cada vez mais as marcas buscam o quantitativo, claro, mas KPIs específicos. Então, qual foi o impacto dentro
desse universo de seguidores, quantos falaram sobre isso de forma X, sentimento. Então, já as métricas cada vez mais evoluem. Eu acho que você, ao selecionar um influenciador, você tem que se preocupar primeiro em quais são os KPIs específicos que você quer seguir e ver se o influenciador ele atende a isso, mas não só em retorno quantitativo. Beleza. Thalita, o que você acha dentro do universo, do seu universo da Influ? Então, a relevância é isso, depende do que o cliente quer. Primeira coisa é isso. Então, o cliente quer view para ter instalação de aplicativo, o KPI dele é tal. Mas eu não preciso necessariamente passar esse KPI para o influenciador, se eu conseguir atingir, porque muitos clientes que trabalham com tecnologia já chegam com algumas métricas assim, eu sei que se chegar a tantos milhões de views num dia, eu sei que eu vou ter tantos downloads. Eles fazem muito cálculo. Somente os chineses, eu tenho muito cliente chinês, adoram fazer cálculo. Então, eu já chego dizendo, Thalita, eu preciso disso nesse período. Então, para mim, é mais fácil eu conseguir atingir. E aí, a relevância ela vem com os números que ele já por trás já calculou. É engraçado como eles fazem diferente daqui da gente no Brasil. Então, para eles, o boom é esse, atingir essa questão de... Mas eu acho que a relevância ela vem muito também do nicho. A gente tem insistido muito lá na empresa que, quando a gente vai fazer uma campanha, a gente traga pessoas menores e grandes, como você falou, de mídia não tão grandes como os Neymar da vida, mas assim, bem menores. Mas você fazer o mix do micro... Porque ele vai chegar no público que o cara vai comprar. A gente sabe que isso funciona. Só que ele não tem o boom que a marca precisa. Tem muita questão dele querer aparecer mais, ele querer usar essa imagem na própria rede social dele. Se ele coloca o micro lá, ninguém sabe quem é. Então, se ele compartilha alguém grande, ele vai se tornar relevante para o público dele, na rede social dele. Então, também tem uma questão do ego da marca e da importância dele falar, putz, estou contratando pessoas. Então, acho que a relevância é você mixar um pouquinho de quem é de nicho e quem é maior para poder você conseguir os objetivos no final de uma campanha. Bacana. Eduardo, o cliente entrou na porta da A2AD, faz o quê? Então, vamos lá. Eu acho que a relevância, infelizmente, a gente também tem que pensar em grana. Porque eu acho que hoje, pelo menos com a experiência de agência, hoje a gente encontra muito cliente com verba microscópica, com necessidade grandiosa. Então, quando ele fala, eu quero trabalhar com influenciadores, tá bom, mas quanto é seu budget? Cara, não dá para a gente contratar influenciador. Então, assim, muitas vezes dá, muitas vezes não dá. Então, acho que a relevância ela também está atrelada ao investimento, né? Porque o céu é o limite. Dá para fazer uma campanha com todos os influenciadores do Brasil. Vamos lá, vamos nessa. Mas a realidade que a gente vive não é isso. Então, por exemplo, a UMC, a Universidade de Mogi das Cruzes, nesse caso, a gente tinha uma verba pequena, mas que a gente conseguiu distribuir em micro-influenciadores. A gente usou micro-influenciadores com 2 influenciadores mais relevantes. Como a meta, a necessidade que a gente tinha era gerar um awareness, não era tanto de conversão nesse primeiro momento, então... Para a gente fez sentido trabalhar com esses micro-influenciadores, porque foi um início, foi um lançamento de um novo produto para a universidade que a gente já conseguiu um impacto muito grande. Então, eu acho que, infelizmente, o dinheiro está atrelado também, acho que é dinheiro versus relevância, e, claro, qual o objetivo da campanha? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para aquela idade, quando a gente é criança, que tudo que os pais falam, a gente fala por quê? Por quê? Por quê? A gente tem que perguntar, a gente tem que falar por quê para os clientes. Muitas vezes os clientes torcem o nariz. Já fui em reunião que eu comecei a fazer muita pergunta, o cara não quis mais fazer reunião, levantou, enfim. Mas eu acho que a gente tem que questionar, esse é o nosso papel. Porque a gente tem diversas formas de realizar uma campanha também, dependendo do budget. Deixa eu só complementar. Eu estou com a minha vendedora ali, que está aqui assim, ó, que eu falo, perde esse cliente. Pode perder ela, mas eu vou vai perder esse cliente, a gente vai achar outro, porque eles querem dar um dinheiro tão... Falando, você quer trabalhar com influenciador mesmo? Eu tenho certeza que você quer, tá vendo? Não tenha medo de perder o cliente. Raul. Essa coisa da relevância, até que foi muito comentada no último bloco, ela depende... foi falado de vários seguidores, mas assim, eu acho que tem que ter um fit com a marca, tem que ter essa liberdade de criação que a Thalita falou. Então, não é um speech, não é um roteiro de comercial de TVC. Então, eu acho que essa credibilidade que eu mostrei, assim, que é base da relação do seguidor com o influenciador, passa por tudo isso. Então, tem a ver esse seguidor X com a minha marca, com o meu posicionamento.
o environment que ele está no seu dia a dia, cabe a minha marca ali? Então, eu acho que tudo isso e essa liberdade de criação. E a gente já fez uma medição de pós-teste de uma marca de achocolatado que usou 3 seguidores. E a forma mais bacana que a gente viu de entender qual foi o resultado da ação foi fazer um call to action. Então, os seguidores eles criaram um brigadeiro com esse achocolatado e depois a marca pedia para eles produzirem o seu brigadeiro e a hashtag brigadeiro e a marca. E assim, começou a aparecer um número incrível. E isso, para mim, é resultado. Não é só o número de views, de likes, mas é o engajamento desse consumidor com a marca. Esse call to action, quer dizer, realmente levou a uma interação desse consumidor com a marca. E, assim, obviamente que pode ter resultados mais qualitativos, mas eu acho que toda essa construção de uma plataforma nova é fundamental. Eu acho que esse call to action foi o que deu mais resultado do ponto de vista de entender a eficácia da ação que foi feita. Beleza. Eu queria uma ajuda da produção aqui para saber se esse tempo é o nosso tempo total ou é tempo do... Eu acho que 45 tudo, né? Para terminar? Beleza. Então, Raul, só para seguir com você, à luz das pesquisas, seu conhecimento, e certamente aqui tem bastante influenciador, o que você recomendaria para o influenciador? Do ponto de vista do influenciador, a gente viu que eles têm uma força muito grande. Então, 55%, quando vai fazer uma compra diferenciada, ele busca. E se ele busca a informação com aquele influenciador, é porque ele tem uma conexão emocional, do ponto de vista de identidade, porque aquele influenciador tem os seus mesmos valores e os seus mesmos gostos. Então, por isso que a gente fala de adequação. Então, não pode fugir muito daquele perfil daquele influenciador. E a gente viu que 86% já descobriram novos produtos através dos seus influenciadores e 73% deles compraram. O que a gente vê, não sou eu que estou falando, mas a expectativa dos seguidores é justamente essa. Manter essa credibilidade, isenção, manter a forma como ele fala. Ser claro, quando é um public post, isso já vai estar claro, mas assim, quando ele ganha um produto, ele ser o mais natural possível. Manter esse grande valor que ele tem, que é a credibilidade e essa conexão emocional que ele tem, que depois se transforma numa conexão racional quando o influenciador ajuda ele a decidir ou aumentar a consideração de uma marca. E, Thalita, o influenciador é sempre um especialista ou ele pode ser um generalista? Lógico que pode ser generalista. Até porque todo influenciador gosta de brincar em outras áreas, né? Eu sou de empreendedorismo, mas eu fiz um vídeo de 15 medos, por exemplo. A gente tem que brincar com o público para ele não cansar, porque às vezes é a mesma coisa o tempo todo. Só que o pessoal fala, adorei esse, mas não esquece de fazer aquele de vendas que eu te pedi, né? Então, a gente é generalista, sim. Então, tem influenciadores que falam mais no público geral, o Whindersson Nunes, que fala para todo mundo. Aí você vai pegar um outro, como a Mayara Xavier, que você falou, ela fala de finanças, de forma mais... ensinando as pessoas a se educarem de dinheiro, que é uma coisa que no Brasil não se fala. Mas ela foi no meu canal e a gente falou sobre outra coisa. A gente tem que brincar um pouco também com o público para ele entender outras coisas da gente e saber que também temos outros gostos, outras coisas, né? A Natália Arcuri agora foi dar uma entrevista para o Danilo Gentili, você vê que ela estava super à vontade e sempre focada no nicho dela, mas ela estava falando sobre outras coisas. Então, ser generalista é legal para quem tem esse público de massa, como o Whindersson, Keffer e tal, e nós de nicho temos que ir indo buscar outros cantinhos onde a gente vai se encontrando para que esse nicho não fique só eu falar sobre startup, por exemplo. Eu não falo mais sobre startup. Hoje eu já falo sobre influenciadores digitais, que eu não falava há um ano atrás, antes de ter empresa. Hoje eu já falo sobre isso. Então, você vai sendo mais abrangente no seu nicho e aí você vai se posicionando. E tem coisa que não dá certo também, né? Então, o cara tenta uma coisa, imagina, se eu fiz uma receita, uma vez eu ganhei uma caixa do Chef Club, nada a ver, mas eu fiz, sabe? Tem que tentar, né? A gente está aí para isso. Mas então a gente tem que, quem é de nicho pode ir brincando de testar outros formatos para depois você ver qual é o resultado que isso deu. Acho que é mais ou menos isso. Diego e Eduardo, para vocês dois. Vocês veem uma dinâmica, um movimento de surgimento e desaparecimento de influenciadores rápido? Como é que é isso no dia a dia?
Sim, especialmente nessa campanha da OMC, eu bato muito na tecla OMC porque está muito recente e foi uma ação inédita para o cliente, que ele nunca tinha feito uma campanha com influenciadores e ele ficou super satisfeito. O que aconteceu? A gente até conversou com algumas agências, mas a equipe de conteúdo da A2, ela fez uma pesquisa também. A gente pegou a equipe de Business Intelligence, ativou algumas ferramentas para trazer esses influenciadores. Então, a gente mesmo, como sabia, estava muito alinhada à expectativa, a gente mesmo buscou alguns influenciadores e também com a ajuda de algumas agências. E a gente viu uma variedade, principalmente de micro-influenciadores. É muito bacana ver esse mercado, porque você tem de diversos segmentos, né? Até trazendo uma experiência pessoal, eu agora acabei de mudar de apartamento, então acho que é um pouco da relevância. A minha necessidade no momento era entender, buscar algum influenciador que testasse equipamento eletrônico. Eu entrei nessa piração, falei, cara, eu preciso descobrir um influenciador que possa me explicar. E aí eu não conseguia parar de ver o Escolha Certa, né, que é um perfil bem influente, que ele testa todos os aparelhos, enfim. Então, acho que se você buscar, você consegue encontrar para aquilo que você precisa. Acho que tanto pessoalmente, quanto pensando em uma campanha maior. Eu acho um canal excelente, assim, trabalhar com influenciadores, mas lembrando, tendo um objetivo muito claro, né, daquilo que você precisa, entendendo o público para quem ele fala, e eu acho que, principalmente, que foi o nosso caso, deixando ele à vontade para contar do produto da forma que ele fala mesmo, né? Passar o briefing e deixar ele criar, porque ele sabe com quem ele fala, a forma que deve ser falado. Mas esse Diego, enfim, é um universo em constante movimento, né? Quer dizer, ele não para. Ele hoje é uma coisa, amanhã é outra. Claro, e acho que a chave para o influenciador continuar existindo e continuar fazendo aquilo é continuar sendo relevante para o público dele e que tem esse match entre o público dele, ele e as marcas para poderem fazer as ações. A gente fez uma ação no ano passado para a Scania, que é uma fabricante mundial de caminhões, logística, etc., em que a gente convocou, era para uma iniciativa para ir para a Suécia no final e etc., que a gente entendeu que uma influenciadora super micro, que falava sobre estudar e morar na Suécia, era que teria o maior resultado para a gente. E de fato foi. E isso que o Edu falou, e que eu acho que tem muito a ver também com o que ela disse, é deixar o influenciador criar. Isso, a gente falar isso hoje, depois de alguns anos, já parece meio bobagem. Mas você não pode também controlar tanto o conteúdo dele. Então, a gente ter deixado a Thaís, do Aqui no Exterior, na época, fazer do jeito dela, foi o que fez toda a diferença. Porque só ela sabe o que o público dela vai entender. O que o público dela vai comprar dela, na verdade. Vai comprar a ideia. Eu vou me meter na sua pergunta. Eu acho que os influenciadores, assim como pessoas que empreendem com startup, desistem. Esse é o problema. Não é por uma questão de não gostar de fazer o conteúdo, é por uma questão de prioridades. Acaba que a prioridade, às vezes, é ganhar grana e ele não tem tempo de esperar a maturidade do canal dele chegar para poder ele conseguir viver daquilo. E aí, por exemplo, lá na Influ eu contrato influenciadores também. Então, tem pessoas que são, brincando, são duas caras, né? Influenciador de dia, de noite, mas a gente deixa. Porque eu sei que esse apoio de ter uma empresa que deixe ele também criar é super importante. Mas como a gente faz muito evento, eu converso com muito influenciador o tempo todo, é muito disso. Thalita, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu falei, amiga, vai arrumar um emprego, vai fazer no seu horário X, vai fazer a sua parte e tem que ser com o que você gosta. Você vai falar de uma coisa para chamar atenção porque os outros gostam. Então, acontece muito deles desistirem, vocês são influenciadores, desistem porque a pessoa quer começar a fazer a influência digital tendo 500 campanhas na cabeça da gente. Não tem. Então, muita gente que vai nos nossos eventos são menores, todo mundo tem um emprego, tem uma outra renda, mora na casa dos pais, tem uma outra realidade para poder sustentar até que ele consiga relevância de marcas. E é muito mais fácil, eu falo isso nos meus eventos, eu falo assim, gente, venham para cá, cresçam e apareçam. Porque é muito melhor quando eu falo de um cara... Fiz uma campanha essa semana que a Vanessa fechou, o cara tinha 30 mil seguidores. E a marca conhecia. Eu falei, isso é mais fácil de eu vender. Se mostre relevante, que na hora que eu indico você para a marca, se ela pelo menos já ouviu falar em você, é muito mais fácil eu conseguir fechar. Eu faço só o quê? Aquele cliquezinho final. Então, não desistam, mas tentem buscar uma coisa paralela para vocês ganharem grana. Porque ninguém ganha grana todos os dias com sendo influenciador, tirando os mega big grandes. O resto
é trabalho todo santo dia. Até a Mayara fechar o primeiro contrato dela de 1 ano, ela demorou X tempo, ela é minha amiga pessoal, e agora ela está mais tranquila, contratou um estagiário. Mas isso é um momento já 2, 3 para qualquer pessoa que está começando. Eu acho que esse é o problema, que mas muita gente desiste, porque pensa que vai ficar rico e não vai ficar rico. Abre uma empresa, né? Outra coisa. Obrigado. Algum comentário a mais antes de abrir para a plateia? Ou... Uma das coisas que apareceu bastante na qualitativa em relação à produção de conteúdo é justamente elaborar melhor os vídeos que vão ser subidos na plataforma, porque eles começam a ficar cansados de uma sucessão de inúmeros vídeos que não têm qualidade e que, às vezes, eles acabam deixando de seguir justamente pela perda da qualidade. Então, é melhor você ter o menor número de vídeos bem mais elaborados do que uma série de vídeos que vão irritar esse seguidor e ele vai acabar deixando de seguir você. Outro ponto que é fundamental é evitar os temas polêmicos, porque isso pode arranhar a imagem, pode gerar perda de receita bastante grave. Quer dizer, então, esses são pontos que são super importantes. Mas, para alguns, os temas polêmicos podem ser exatamente o nicho, né? Não, polêmico, assim, em ponto de vista de preconceito, do ponto de vista... Enfim, não polêmica de elaboração de conteúdo. Beleza, vamos abrir para o auditório aí as perguntas. É aberto. Oi, boa tarde, meu nome é Natália Gorga, eu sou jornalista. Eu queria fazer uma pergunta, levando em consideração esse último ponto que você levantou, sobre os limites dos influenciadores digitais. Quais são eles? E também, lógico, levando em consideração o caso com o Cossielo, né, de racismo. Enfim, e complementem como se sentirem mais à vontade, por favor. Olha, eu acho que... Eu vou ser breve aqui, mas eu acho que a rede social é como a sua vida pessoal, profissional. Você tem que ter bom senso, né? Você tem que ser conforme você é no dia a dia. Não adianta querer... Tem que ser autêntico, você tem que ser original e tem que ser você, né? Tem que agir com a tua essência e sempre com o bom senso. O que você não faz entre amigos, você não vai fazer sendo influenciador ou na rede social. Acho que se você mantém a sua autenticidade, a sua essência, acho que o caminho é só do bem. Você tem que entender o outro lado, né? O que não é ofensivo para você pode ser ofensivo para outra pessoa, né? Acho que a gente tem que partir sempre desse princípio. E os influenciadores, e um influenciador do tamanho dele, talvez pudesse ter maior entendimento disso. Eu acho que cada vez mais as marcas se associam a influenciadores. Eu não vou nem falar de checar o background dele, etc. Acho que isso é o básico, tá? Mas sim, que o influenciador, que já virou praticamente um veículo de comunicação, que ele entenda a diferença dos outros. Eu prometi que não ia falar sobre isso, mas não estou aguentando. É porque, quando aconteceu o problema, vieram a assessoria querer falar comigo, imprensa, eu falei, não falo. O Jacaré Banguela passou por uma situação similar na semana passada, foi no dia do nosso evento. E a gente teve que cancelar o evento 3 horas antes do teu evento, 200 pessoas confirmadas. E ele fez uma coisa sensacional, ele convidou uma pessoa, um negro, que ele falou que foi racista, ele foi acusado de racismo, e eles bateram um papo no carro para falar sobre isso. E eu gosto dessa discussão. Qual é o momento que a gente começa a falar por que ele sentiu racismo naquela história? Por que a gente tem que se posicionar, não só apontar o erro na cara da pessoa, mas é sim começar um debate, é sim a gente entender, porque às vezes está no nosso... Sem querer a gente fala uma coisa que para a gente não é, mas para eles é. Então eu achei muito legal da parte do Jacaré ter feito na carona, não é na carona, é um outro nome do quadro que ele tem, e eles debateram ali por 15 minutos, uma conversa muito gostosa, sabe, de você ouvir, e de você parar para refletir até que ponto nós temos problemas com isso, e até que ponto que a gente pode representar uma outra pessoa, e a gente possa trazer não só o dedo na cara do outro, mas a gente trazer isso para o nosso dia a dia, de forma mais consciente, de forma mais legal, para que todo mundo consiga se entender melhor. É um sonho maravilhoso de vida e tal, mas eu achei que o Jacaré ele fez muito bem feito dele ter levado uma pessoa, e ele falou assim, cara, você foi racista. Ele falou, você acha mesmo?
E eles se conversando, e você vê que, putz, tá bonita a conversa, porque é importante refletir. Então, acho que ele fez legal, a gente cancelou o evento 2 horas antes, mas, enfim, ele fez o certo, que foi debater e não deixar isso para depois. Ele fez logo que aconteceu. Muito bem. Boa tarde. Meu nome é Gessé Rodrigues, aqui em cima. Aonde, Gessé? A Escola do Marketing Digital é uma empresa, nós temos um canal no YouTube. E a minha pergunta para vocês, talvez a Thalita possa responder também, é qual o percentual do investimento de mídia hoje que as empresas têm feito são dedicados para os influenciadores digitais, para esse formato de mídia, e como isso tem crescido nos últimos anos? Por favor. Obrigado. Olha, percentual exato eu não vou saber te dar agora. Agora, aqui, há, sei lá, 3 anos, 4 anos, era quase nada. Hoje, que sejam uns 20%. Mas eu trabalho na consultoria de gestão da reputação e nem sempre nosso objetivo final é conversão, tá? Então, eu acho que não só quanto da verba é destinada, né, ficando no prático da grana, mas quanto da atenção do cliente já vai para isso. Eles já começam a pensar nisso. Aumentou demais. Eles são cada vez mais abertos a isso. Inclusive, empresas B2B, o que seja, sabe? Ou que seja para convidar para um evento, ou para alguma coisa interna, que não seja só para gerar o conteúdo, tá? Não para ser só o canhão, né? Mas também para poder trazer um certo tipo de relevância para o evento, de certa forma. Números eu não sei, porque é tudo muito misturado, né? O problema é que o marketing digital, ele considera que o influenciador está dentro, mas até hoje o marketing digital ainda não superou o marketing tradicional. E eles não têm ainda divulgações de forma separada. Como a gente ainda está construindo a plataforma, a gente ainda não tem tantos dados, a gente está lançando essa semana a plataforma para poder a gente conseguir ter números exatos. A atenção é essa, todo mundo procura, às vezes a gente, me indica alguém para o meu evento, chama alguém, convida, a gente vê que tem essa atenção, mas números reais, assim, a gente ainda está precisando ter mais pesquisas, né? Tudo bem? Tudo bem? Fica a dica, hashtag. É só contratar. Só complementando, naquela história dos KPIs específicos, etc., se você chama um influenciador e não vamos falar de nada, se ele só vai para um evento e, enfim, participa do evento, etc., tudo certo, você pode ter certeza que o cliente vai ficar satisfeito igual, que ele alcançou o objetivo dele igual. Então, a gente não pode, de novo, sempre pensar em quantidade. Desculpa, é Bruno, né? Gessé. Por que eu fiquei com Bruno na cabeça? Desculpa. É bem parecido, Bruno Gessé é bem... Eu tenho um problema com o nome, perdão. Então, o seguinte, acho que por percentual, eu não sei te responder, mas eu posso dizer que a cada 6 propostas de campanha de mídia, uma a gente inclui influenciadores. Assim, o segmento que a gente atua são segmentos mais específicos da agência 2ED. Então, é um segmento de energia renovável, que muitas empresas de energia renovável ainda não têm uma reputação digital, ainda não faz parte. Então, assim, é muito novo, né? Então, por exemplo, para você ter ideia, hoje uma empresa, Atlantic Energias Renováveis, que a gente tem uma parceria aí de 2 anos e meio, só agora a gente conseguiu implantar uma campanha de mídia para eles. Mas a gente pegou esse cliente sem um site, ele não existia em ambiente digital. Então, é uma construção a longo prazo, mas eu vejo que, por exemplo, esse segmento já tem esse interesse de trabalhar com influenciadores. Então, é uma questão de tempo. Mas eu posso dizer que, como gerente de novos negócios, 2 anos atrás, que eu estou lá 2 anos e meio, 2 anos atrás, não tinha essa quantidade de influenciadores em campanha. Aliás, a gente nem oferecia campanha com influenciadores, porque do mercado que a gente prospecta, eles não pediam. Então, eu vejo que está aumentando isso. E perdão pelo erro do nome. Viu, Pedro? Desculpe, Pedro. Temos mais perguntas? Meu nome é Carolina, eu trabalho na agência Textual. Eu queria saber a respeito dessa dicotomia que acontece, principalmente com os influenciadores micro, né? A gente sempre busca que eles tenham uma maior relevância, a gente quer que eles tenham números impactantes,
mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que eles mantenham essa proximidade com as pessoas. Então, como que as pessoas que trabalham em agência fazem para conseguir mostrar o real valor deles, desse micro mesmo? Como que eu vou mostrar a qualidade dessa base que eu selecionei, se o cliente às vezes está esperando números gigantescos? Eu preciso defendê-los nessa qualidade de serem micro, né? Eu queria a opinião de vocês sobre isso. Eu posso começar falando de novo, desculpa citar a Universidade de Mogi das Cruzes, mas é que é a campanha mais recente, e a gente trabalhou com microinfluenciadores. No caso deles, a gente compartilhou esses perfis e os que a gente fechou, eles amaram pelo jeito que eles falavam e amavam pelo setor também, porque a gente escolheu educação e finanças, né? Porque a gente tinha que mostrar que curso EAD... o benefício econômico é muito grande também, e também pela questão da educação. Então, enfim, assim, para eles funcionou super bem, porque a gente mostrou quem era um público fiel na área de educação, que tinha a ver com o próprio cliente, e com essa questão de finanças, por eles terem também um curso voltado para a economia. Então, nesse caso, funcionou, né? Funcionou super bem. Eu acho que os micro-influenciadores, a gente tem que, quando vender uma campanha de influenciadores de toda forma, a gente tem que, pelo menos, conhecer um pouco desses canais, né? Então, a equipe que vai tentar vender isso, ela tem que saber uma qualidade daquele todo. A verba é só R$1.000, então você não vai atingir um grande se você não tiver uma verba que você chegue, mas com o micro você chega, o cara vai aceitar um dinheiro menor. É vender também de acordo com o que ele quer comprar. Quer complementar alguma coisa? Uhum. Sim. Existem vários pitches, assim. Você pode... Não, você tem várias coisas para você falar do influenciador de forma geral. Por exemplo, você não vai gastar a produção, você não vai produzir nada. Você vai comprar aquele negócio com o influenciador que vai produzir tudo. Isso já é uma primeira coisa, que se você tem clientes gigantes que sempre tem que pagar produção, locação, edição, tem todo um pacote que o micro, o médio ou o grande você não vai pagar. A gente vende muito falando sobre isso. Você não vai precisar colocar na TV, no propaganda, porque o cara, além de produzir, ele já tem um público próprio. Então, pode ser para qualquer tamanho. O micro-influenciador, quando a gente vende, eu não vendo menos de 10. Tem que ser 10 para poder chegar no impacto interessante. E aí você vai usar um budget também não tão desse tamanho, mas você vai ter um budget médio, e aí você vai conseguir ter um boom. Porque, no final das contas, o cliente quer saber qual que é o engajamento final da campanha. Se você quiser um influenciador desse aqui, você vai ter que pagar tanto, mas você vai conseguir o boom tal. Se você pegar 10 menores, provavelmente esses 10 menores vão fazer 2 posts, porque, normalmente, o menor ele quer aparecer mais e quer entregar mais do que um grande. Ele vai fazer um pouco a mais do que o grande faz. Então, tem diversas formas de se vender. E aí, você que vai trabalhar sempre com influenciadores, você vai falar, poxa, Thalita entregou um post, não, ela fez 2, ela colocou no blog, ela fez... Você vai encontrando os pacotes para você ter aqueles influenciadores para trabalhar sempre. É assim que eu enxergo o micro-influenciador. Eu vou entregar pacotes para o cliente, entende? Então, tem vários pitches que a gente pode falar. Hoje, como é que a comunicação está dividida? Território, né? Território de conversação específicos, comunidades específicas. Primeiro, eu acho, fazer o cliente entender para quem que ele quer falar, né? E saber que, para ele, 50 mil de alcance é mais importante do que 1 milhão, porque são 50 mil que vão valer para ele. Como é que a gente faz isso? Eu sei, enfim, vocês também devem fazer isso, um mega perfil do influenciador, sobre o que ele fala, quais os assuntos que ele toca, quais os retornos qual é a média dele, né, de indicadores, etc. Fora depois, quando você também já vai falar com o influenciador, quantos acessos você tem, pega todas as métricas que ele tem, os públicos, interesse, etc., para poder comprovar. Mas é aquela coisa, né, para você fazer o cliente comprar ideia, você já tem que ir com um arsenal de informação, é a resposta para tudo. Mas acho que partindo do princípio de que, gente, não é mais o meio, é a mensagem. O meio são as pessoas. Tipo, a realidade agora é outra, que todo mundo já sabe disso. Mas é passar um pouco disso para o cliente também.
né? Que não é só mais stakeholders, né? 2 stakeholders diferentes podem fazer parte da mesma comunidade que falam para um território de conversação específico, para depois a gente chegar na parte de impacto e etc. Só complementando, assim, a Thalita falou de savings que você pode ter com produção, porque isso vai ficar com o influenciador. E outro ponto importante é quando você tem um público mais específico, você não tem dispersão. Se você tem uma mídia mais tradicional, você vai falar com pessoas que não te interessam e você vai gastar muito mais. Então, o investimento, o retorno de 1% do investimento de uma mídia tradicional quanto uma mais focada, ela é muito melhor, principalmente se o seu budget é menor. Então, se você já tem um budget menor, por que você vai dispersar e não ser tão efetivo? Então, isso é um dos pontos que são importantes e foi um dos pontos que a gente aprendeu nesse pós-teste que eu mencionei dessa empresa, porque tinham 3 grandes bloggers e dentro eles se complementavam. Isso que era bacana, porque apesar deles terem um número de seguidores alto, eles se complementavam no ponto de vista de que a sobreposição era pequena, então você aumentava um pouco da cobertura e a interação dos 3 também tinha a ver com o posicionamento da marca, mais leve para um público bem jovem. Então eles decidiram investir só no digital justamente por isso, até porque hoje a geração Z e a parte mais nova dos millennials, eles são multitelas, eles não ficam... Se eles estão vendo TV, eles estão com celular, estão com tablet ou estão com outra coisa. Então, e todos esses pontos acho que devem ser levados em consideração. Bom, gente, então nós vamos encerrando por aqui. Queria agradecer, então, ao Eduardo, da A2AD, Thalita, da Influ, Diego, da Laurent Cuenca, o Raul, da Best Quality, e pessoalmente agradecer ao Márcio pelo convite da Cunha Vaz Brasil, por meu meio aqui estar representado, e cumprimentar e parabenizar por esse brilhante evento aqui. Obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. Agradeço aí a presença de vocês. E em 2019 teremos a 4ª edição do Influent Minds Fórum de Negócios Digitais. Obrigado. E foi um prazer poder estar com vocês hoje. Obrigado, gente.